E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outro questionamento para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos abordados e também deixar a sua pergunta para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, então se você gosta desse universo das apostinhas esportivas, eu te convido a usar a Betfair, que é a única casa de apostas que efetivamente bota dinheiro no Cruzeiro. E a Betfair tá com uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você utilizar como bônus no site. Além disso, todo final de semana tem aposta grátis para todos os clientes, eu tô publicando esse vídeo no sábado, tem aposta grátis hoje e amanhã. No meu caso, normalmente são R$2 no sábado, R$2 no domingo, que é bônus mesmo. Você entra lá, faz o seu login e pode fazer lá uma múltipla, apostar em diversas partidas. Se você ganhar, ganhou. Se você perder, você não perdeu nada, né? Afinal, é um dinheiro de bônus que foi colocado para você apostar no final de semana. O que eu sempre lembro, galera, com o seu dinheirinho, né, que sai da sua carteira, tenha muita responsabilidade, vai na manha para você se divertir. Começo com a pergunta do Luciano Silva. Por vezes ouvimos que determinado valor de salário está fora da realidade do Cruzeiro, fato que impede o clube de contratar certos atletas. Você saberia nos falar um valor aproximado de salário que o nosso time tem como teto? Luciano, obrigado pela pergunta, abraço aí. Cara, não existe no Cruzeiro hoje um teto salarial determinado, né? A gente ouviu há alguns anos atrás, não, o teto do Cruzeiro vai ser 150 mil, ah não, agora é 300 mil. Não tem um teto, tá? Mas já foi falado, inclusive, em algum momento, que a diretoria do Cruzeiro ela estabelece, digamos assim, alguns parâmetros para certas classes de jogadores. Por exemplo, um cara que é de categoria de base, está iniciando, ele vai ganhar dentro de uma faixa salarial. Um jogador que já tem ali um status maior, um jogador de seleção, um cara de Premier League, como o Matheus Pereira, por exemplo, pode ter uma exceção, ganhar um salário mais alto. Então a gente pode dizer que existem alguns degraus, né, algumas faixas salariais aí que são trabalhadas pela diretoria do Cruzeiro, mas um teto especificamente assim, tipo, que seja R$1 milhão, não tem esse teto, tá? Pode ser que algum jogador receba mais que isso e pode ser que tenha jogadores recebendo, sei lá, R$20 mil também, especialmente jogadores mais jovens subindo da base. Isso aí é uma coisa absolutamente natural, tá? Ah, não, mas aí um vai ficar com ciúme. Gente, cada jogador negocia através do seu staff o seu salário, o seu contrato, né? E essas negociações são feitas de forma individual. Não tem essa de um querer ganhar o salário do outro, negociasse melhor quando fosse sua vez. Agora, quando a gente fala assim, jogadores fora da realidade do Cruzeiro, uma coisa é você ter um jogador de exceção ali que ganhe um salário mais alto, que seja um jogador relevante. Outra coisa é você ter vários jogadores, por exemplo, ganhando acima de R$1 milhão, como acontece em alguns outros clubes. Hoje os principais clubes do futebol brasileiro, eles realmente pagam salários muito altos para os seus jogadores. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, enfim. Tem muita gente que já ultrapassa essa marca de R$1 milhão aí de salário, muitas vezes considerando as luvas também. No caso do Cruzeiro, a gente sabe que não é assim, né? Não é bagunça, o orçamento do Cruzeiro é menor e por isso que muitas vezes fala, pô, fulano, não tem como. A gente já fala, esse cara é fora da realidade, igual a gente viu agora o Botafogo fazendo proposta pelo Thiago Almada, aí, proposta de 20 milhões de euros para comprar o jogador, imagina quanto que não vai ser o salário. Então é isso que a gente fala de fora da realidade, não dá para o Cruzeiro ter vários jogadores com esse, né, com esse salário, com esse ordenado, sendo que o orçamento do Cruzeiro não é tão alto assim. Um ou outro pode acontecer se aparecer a proposta certa, se o cara tiver engajado dentro do projeto do Cruzeiro também, né? Mas uma galera ganhando salários absurdos não vai acontecer porque o Cruzeiro tem adotado uma política de muita responsabilidade de pagar em dia aquilo que promete. O Felipe Pereira pergunta, com a preferência do Larcamón com o sistema de 3 zagueiros, utilizando nossos laterais como alas e com as equipes brasileiras em sua maioria apostando em pontas velozes, você não acha que o Cruzeiro pode acabar ficando com
com os corredores vulneráveis para jogadas de linha de fundo? Felipe, obrigado pela pergunta. Eu acho que o corredor vulnerável para jogada de linha de fundo propriamente não. Por quê? Um sistema com 3 zagueiros, ele é na prática 3 zagueiros com bola e um sistema com 5 zagueiros no momento sem bola, porque os laterais, né, os alas, eles baixam para a primeira linha defensiva, então fica 5 jogadores ali, a linha de fundo está bem protegida e tem mais gente povoando a área. Agora, essa segunda linha de meio campo, né, que teria ali 4 jogadores, porque os meio atacantes têm que voltar para recompor pelo lado, aí sim essa recomposição tem que ser bem feita, senão a gente acabaria ficando com esse corredor um pouco exposto, não propriamente na linha de fundo, mas para o adversário buscar uma jogada da diagonal para dentro, né? Porque se os alas afundam como uma linha de 5, vai ficar pouca gente para marcar naquela faixa de meio campo, e aí os meio atacantes precisariam contribuir um pouco mais, tá? Então assim, é verdade que boa parte dos clubes brasileiros jogam ali com um lateral e um ponta à frente, né, um secretário de lateral. Mas se o time estiver bem encaixado, bem posicionado, essas dobradinhas não vão causar grande incômodo, porque você tem ali o ala e tem o zagueiro pelo lado, que também é um jogador que ajuda a marcar pela lateral. Então assim, não é propriamente uma questão impossível, tá? Eu acho que no desenho tático dá para compor, além da óbvia cobertura dos volantes, os meio-campistas que trabalham, tem aquele balanço defensivo, né? A bola tá de um lado, o jogador que fecha por ali, se um zagueiro sai, o outro vem para ocupar o espaço. Então assim, eu acho que tudo depende do time estar bem organizado, bem treinado, tá? Porque sistema tático, todos eles vão ter, digamos assim, alguma falha, porque acaba sendo um cobertor curto, né? Sempre vai ter 11 jogadores e não tem como você cobrir todos os espaços do campo. A questão é estar bem organizado e eu acho que no caso do Cruzeiro, jogar de acordo com o adversário, porque como nós não temos o melhor elenco do futebol brasileiro, muito menos sul-americano, a gente precisa sempre estar atento a atacar a fragilidade do adversário, né? E se o Cruzeiro estiver bem organizado, a gente vai poder fazer isso sim. O José Renato pergunta, por que o Ronaldo não consegue mais patrocinadores de peso, só patrocinadores meia boca? Não vamos sair desse patamar? Zé Renato, obrigado pela pergunta. Para ser bem sincero com você, eu acho que o Cruzeiro já teve muito mais patrocinadores meia boca do que tem no momento, né? O patrocínio Master do Cruzeiro, por exemplo, que é da Betfair, é o maior patrocínio que o Cruzeiro já recebeu, né? Falando em grana mesmo, é o maior patrocínio da história do clube. Foi conseguido aí nessa gestão do Ronaldo e é uma empresa considerada, uma empresa importante aí dentre esse meio da casa de apostas, né? Que acabou sendo aí, digamos que um ramo de atividade que está monopolizando os patrocínios Masters do futebol brasileiro. Se olha para o time feminino, tem lá o patrocínio da Gerdau, ok, legal, uma marca importante, conhecida também. Eu acho que falta ao Cruzeiro, digamos assim, captar um pouco mais, né? Mas os espaços master do uniforme, pelo menos, estão sendo bem ocupados. Estou até olhando aqui no site do Cruzeiro outros patrocinadores, né? Tem a CIMED que veio com essa gestão, manteve aí patrocínios com Brahma, tem também a questão dos supermercados BH, que é uma parceria de longa data. Enfim, cara, tem alguns patrocinadores assim menos conhecidos, é verdade, né? Mas já é uma coisa de praxe também do Cruzeiro há muito tempo, né? Porque tem alguns patrocinadores, alguns fornecedores, enfim. Eu acho que a diretoria deve sempre buscar melhores contratos, mais grana. Sim, nunca deve estar plenamente satisfeito, mas esse não é um ponto que particularmente me incomode tanto assim, tá? Eu acho que tem até outras questões, como o sócio, por exemplo, o sócio do futebol do Cruzeiro, que é uma coisa horrorosa, né? Esse sócio 5 estrelas, isso sim me incomoda. A questão dos patrocínios, eu acho que até pensando no patamar financeiro do próprio Cruzeiro, hoje a gente está melhor do que teve em outros momentos. O Flávio Bill pergunta, Emerson, não tem relação direta com o Cruzeiro no momento, mas acredito ser uma pauta válida. Qual a sua opinião sobre a realização de jogos nas altitudes? Deveriam ser proibidos ou liberados? Aí ele dá a opinião dele, que é um assunto polêmico, mas acha injusto punir os times e torcidas por determinada altitude, afinal eles não jogam na altitude para levar vantagem, sim por serem locados nesses lugares. Flávio, obrigado pela pergunta. O questionamento é super pertinente pro momento do Cruzeiro sim, viu, cara? Porque no dia 18 tem o sorteio da Copa Sul-Americana e é possível que o Cruzeiro enfrente algum adversário da altitude, tá? Inclusive eu diria que é bem provável que isso aconteça. Então tem mais ligação com o momento do Cruzeiro do que você propôs aí no questionamento, tá? Mas é de fato uma pergunta muito válida e eu concordo com a sua opinião, tá? Para mim tem sim que existir jogo na altitude, porque é desumano? Não é desumano jogar futebol na altitude.
tanto que o pessoal joga bola, o pessoal mora, o pessoal vive na altitude. A questão é que o clube que vai jogar lá como visitante precisa fazer uma preparação adequada para isso, né? E essa questão de jogar futebol na altitude, mano, isso é um debate tão batido no futebol brasileiro, tão recorrente, né? E as pessoas adoram usar a coisa do não dá pra jogar e não sei o que, sempre que um time brasileiro perde. Quando ganha, ninguém fala nada. Gente, é mais difícil sim, impacta o jogo. Tem atleta que não consegue jogar, tem atleta que precisa sair lá, pegar balão de oxigênio. Sim, como tem gente que se adapta melhor, tá? Então é uma condição climática, digamos assim, que afeta o jogo, mas que é plenamente possível de se contornar. Dá pra jogar futebol na altitude, sim. E como você bem pontuou, né, os clubes estão sediados ali na cidade, eles jogam ali toda semana, né? E se não está a nível do mar, paciência, né? Não tem como os caras mudarem a geografia do país deles, tá? Então eu acho que aí o Cruzeiro ou qualquer outro clube tem que se adaptar, é difícil sim, a gente já viu o Cruzeiro tomando umas caçambadas por aí afora, igual do Real Potosí, né, aquele 5-1 se eu não estou enganado, é um fator de dificuldade, mas vocês lembram até do próprio jogo contra o Souza, que o Cruzeiro teve aquela questão da chuva e tudo mais, o gramado é impossível, não é impossível, é mais difícil, mas é possível e aí o clube, o time tem que saber se adaptar às condições do jogo, tá? Então por mim tem que ter jogo na altitude sim, não vou mudar a minha opinião se o Cruzeiro for jogar lá e tomar uma cacetada, porque é assim que é, tá? O clube tá localizado ali, você vai jogar contra ele, você vai ter que jogar lá da mesma forma no jogo de volta, eles virão e jogarão aqui na altitude de Belo Horizonte, que é bem menor, né, obviamente. O Gustavo Antônio pergunta, olhando a necessidade do Cruzeiro de ter outro primeiro volante além do Lucas Romero, o Matheus Henrique do Sassuolo seria possível por empréstimo após o fim da temporada europeia no meio do ano? Gustavo, obrigado pela pergunta. Matheus Henrique, para quem não lembra, é aquele volante que apareceu no Grêmio, né? Jogador de muito bom passe, tá jogando na Itália lá no Sassuolo. Eu diria para você que não é impossível a contratação do Matheus, porque o Sassuolo tá muito mal das pernas, tá? Existe até uma possibilidade bem realista do clube ser rebaixado. Eles estão numa sequência de derrotas. Enfim, pode ser que o Sassuolo caia para a segunda divisão italiana. Se isso acontecer, acho que o Matheus Henrique vai ser aí um dos atletas negociados pelo Sassuolo. Não sei se eles vão querer abrir mão do jogador por empréstimo, tá? Acho até mais provável que se o time cair, eles queiram vendê-lo, né? E é um jogador que tem mercado no futebol brasileiro e acho que em alguns clubes da Europa também. Mas tem um ponto aí sobre o Matheus que eu acho que ele é um bom jogador, mas eu não vejo ele como um primeiro volante, um cara que seria substituto do Lucas Romero. O Matheus é um cara muito mais de criação, ele pode ser esse primeiro volante que inicia a jogada ali atrás, mas ele não é um grande recuperador de bolas, tá? Não era no Brasil, também não virou lá no futebol italiano. Então assim, ele tem feito temporada mediana, tá? Não é dos piores do time, mas não tem conseguido fazer muita coisa para evitar a campanha ruim da equipe. Só que eu diria que o Matheus Henrique ele é muito mais Lucas Silva do que Lucas Romero, pra gente fazer uma comparação entre os volantes atuais do elenco do Cruzeiro. E como é um jogador que tem mercado, imagino que provavelmente contratar o Matheus seria bem caro, tá? Então não é um jogador que eu colocaria como um alvo prioritário do Cruzeiro. Ele tem qualidade, se viesse, é claro que é melhor ter o Matheus Henrique do que ter o Felipe Machado ali como uma opção, né? Como um jogador até para ser titular. Mas ele não é esse primeiro volante marcador, não. O Vitor Dias pergunta, qual foi a última vez que o Ronaldo foi ao estádio ver um jogo do Cruzeiro e a gente ganhou? Ele é muito pé frio. Ô Vitor, obrigado pela pergunta. Eu fiz aqui uma busca, não consigo garantir para você que seja 100% correta, mas entre os jogos que eu achei notícia que o Ronaldo foi assistir ao Cruzeiro em loco, nessa temporada 2024, foi só o jogo contra o América, né, que a gente perdeu pelo Campeonato Mineiro. Mas na temporada passada, aquele Santos 0, Cruzeiro 3, lá na Vila Belmiro, o Ronaldo estava presente, tá? Então acho que foi o último jogo que o Ronaldo acompanhou e viu o Cruzeiro ganhar. No Mineirão, na última temporada, como a gente praticamente não ganhou, nas vezes que o Ronaldo esteve lá, a coisa não deu bom, né? Inclusive com aquele episódio horroroso do jogo contra o Flamengo, que ele foi falar depois do jogo, só falou merda. Eu vi que o Ronaldo teve em jogos no Independência que a gente ganhou, tá? O jogo contra o Grêmio, salvo engano, o jogo contra o Santos ele estava também, né? O dia dos 2 gols do Wesley, tá? Mas o jogo contra o Grêmio, que a gente ganhou por 1-0 no Campeonato Brasileiro, o Ronaldo estava lá, foi inclusive
um dia muito legal da torcida do Cruzeiro como um todo. Mas assim, se for puxar no Mineirão, eu acho que o último jogo que o Ronaldo viu o Cruzeiro ganhar do Gigante da Pampulha foi lá contra o CSA, na Série B, tá? Foi o último, pelo menos, que eu me recordei. E sobre o pé frio do Ronaldo, eu não consigo tecer grandes comentários a respeito dessa parte mais esotérica, digamos assim, de sorte ou azar. O que eu espero é que o Cruzeiro vença as partidas, tá? E se para isso precisar do Ronaldo ficar longe, amém, né? Que não assista aos jogos, tá? Mas o importante é o Cruzeiro ganhar, se ele vem ou não, é uma questão secundária e muito pouco relevante para mim. E o Rinaldo Vinícius pergunta, fazendo um exercício de futurologia, o que você preferia? Ser campeão da Sula e do Mineiro depois de 5 anos, mas brigar para não cair no Brasileiro? Ou ser campeão brasileiro fazendo a maior pontuação da história, mas perdendo o estadual pro Atlético e saindo cedo da Sul-Americana? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Nem precisa fazer a melhor campanha da história, cara. Para mim, se o Cruzeiro ganha o Campeonato Brasileiro, absolutamente nem aí pro resto. Ah, mas vai mal na Sul-Americana. Tô nem aí, velho. Ganhamos o Brasileiro. Ah, mas perdeu o Mineiro. Ganhamos o Brasileiro, tá? Pra mim, se você ganha o Campeonato Brasileiro, o que eu não acho que seja um cenário possível, tá? Nessa temporada, realmente não vejo. Assim, é aquela possibilidade 0,0001. Não vejo hipótese realista do Cruzeiro ser campeão brasileiro. Mas se isso acontece, a temporada tá salva, cara. Porque o Campeonato Brasileiro é o mais importante que a gente tá disputando. Sim, mais importante que a Sula, mais importante que seria a Copa do Brasil, que a gente já caiu, inclusive. O Campeonato Brasileiro é o torneio mais importante do Brasil. Aí tem a questão da Libertadores, que é o principal torneio da América do Sul. Então, se ganha o Brasileiro, pode ser por um ponto, não precisa ser com campanha mágica, não. Ganhou o Brasileiro, tô nem aí pra Sul e pro Mineiro, tá? Mas, como ganhar o Brasileiro é muito difícil, eu acho que é importante o Cruzeiro fazer uma boa campanha no Brasileiro, ou seja, 10º pra cima, metade de cima da tabela vai ser uma bela campanha. E se der para ganhar o Mineiro, que eu acho que é possível, vamos tentar ganhar o Mineiro e vamos tentar ir o mais longe possível na Sul-Americana, de preferência ganhar. Mas essa pergunta eu achei muito fácil, tá? Mandem mais difíceis, tá? Inclusive, Campeonato Brasileiro prioridade, e esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos, deixar o seu questionamento para a próxima edição. Amanhã, domingão, é dia de jogo, né? Tombense e Cruzeiro, mais cedo possível vai ter aí o pré-jogo no ar, e após a partida, ali umas 9h30 da noite, a gente faz a live do que aconteceu em Tombense e Cruzeiro, primeiro jogo da semifinal do Mineiro. Então é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!